Qual a melhor proteína para se tomar depois do treino? Uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Eu acabei de fazer meu treino, vou tomar aqui minha proteína e durante muito tempo eu tomei whey protein, que é uma proteína que é a base do leite. Eu já tomei albumina, que é uma proteína à base do ovo. Eu já tomei proteína à base de carne. Eu já tomei proteína à base de arroz, à base de ervilha. São várias fontes de proteínas diferentes. São proteínas que a gente encontra na alimentação, né? E hoje em dia eu não tomo mais essas proteínas. Imagina só que a proteína é como se fosse um cacho de uva. Imagina que a proteína é uma molécula complexa, ela é formada por vários aminoácidos e o nosso corpo ele não utiliza proteína, o nosso corpo ele utiliza aminoácidos. Então, quando a gente ingere uma proteína, essa proteína ela precisa ser quebrada em moléculas menores de aminoácidos para assim nosso corpo utilizar esses aminoácidos. E o que acontece é o seguinte: para ter essa quebra da proteína e transformar ela em moléculas menores de aminoácido, a gente precisa de enzimas específicas para isso e esse processo ele tem uma perda natural. A proteína, então a gente chama isso de biodisponibilidade. Uma coisa muito diferente é você ingerir o alimento e a outra coisa é você absorver esse alimento e utilizar ele no seu corpo. Então, não necessariamente quando você ingere proteína, significa que ela está chegando e sendo utilizada no seu corpo, porque existe esse processo de biodisponibilidade. E acontece assim, a proteína que tem a maior biodisponibilidade no planeta chama-se leite materno. O leite materno ele tem 49% de biodisponibilidade. Ou seja, de cada 100 gramas de proteína que você ingerir de leite materno, 49 gramas serão utilizadas pelo corpo de um bebê recém-nascido e 51% vai ser eliminado ali pelas fezes. E a segunda melhor fonte de proteína natural, que tem a melhor biodisponibilidade, é o ovo. O ovo tem 48%. Então, assim, a gente não tem acesso mais a leite materno. Então, a melhor fonte de proteína natural para a gente ingerir seria ovos. Quando você come um ovo, a clara e a gema juntos, você tem 48% de biodisponibilidade. As fontes animais, carne de boi, de frango, de peixe, porco, essas proteínas elas variam entre 28 a 32, 35 no máximo, em média 30% de biodisponibilidade. As proteínas do leite, elas têm em torno de 17, 18, 20% de biodisponibilidade. E é engraçado que o ovo, se você ingerir como eu ingeria há um tempo atrás, eu fazia ingestão de albumina. Albumina nada mais é do que você ingerir a clara do ovo, né? E quando você separa e ingere só a clara do ovo, você tem uma biodisponibilidade só de 15%. Então o ovo foi feito para ingerir inteiro, a clara e a gema junto. E quando você ingere só a clara, você está perdendo e uma boa parte está sendo jogado fora. Então eu parei de ingerir albumina por conta disso. E quando você ingere proteínas de arroz, de ervilha, proteínas vegetais, a biodisponibilidade é 10, 12, 15% no máximo. Então, de forma natural, a melhor proteína seria você ingerir o ovo, né? E depois as carnes, que tem a maior biodisponibilidade. Só que acontece, hoje a gente existe tecnologia, a gente, em vez de dar trabalho para o corpo, de ter que quebrar essa proteína em moléculas menores, a gente consegue hoje ingerir os aminoácidos prontos. Ou seja, a gente não tem o trabalho de ter que quebrar isso. Então hoje, eu mando manipular uma fórmula com todos os aminoácidos essenciais. Está dando para ver que aqui tem embaçado. Está dando para ver aqui direito. Mas aqui tem todos os aminoácidos essenciais. Então aqui tem a metionina, a filenalina, isoleucina, triptofano, treonina, lisina, lisina, valina, aí tem outros aqui, tem glutamina, tem beta-alanina, arginina, tem outros complementos aqui para tornar mais potente ainda esse suplemento. Então essa fórmula de aminoácido aqui, ela vai chegar a ter 99% de biodisponibilidade.
Ou seja, eu vou perder só 1% na absorção. Ou seja, vai ser muito mais eficiente. E eu utilizo essa fórmula imediatamente depois de todos os meus treinos, porque durante o treino a gente tem uma destruição de tecido muscular muito grande. A gente precisa de repor isso. E mesmo que eu não faça um treino, eu utilizo essa fórmula de aminoácido quando, por exemplo, suponhamos à noite que eu não quero preparar um ovo, eu não quero fazer uma carne, um peixe, por exemplo, eu quero fazer um shake, por exemplo, eu quero bater, sei lá, abacate com coco, açaí, fazer uma vitamina. E aí eu enriqueço isso com aminoácido. E é extremamente importante a gente preocupar com a ingestão de proteínas na nossa alimentação, porque o nosso corpo ele tem aproximadamente 100 trilhões de células e todas essas células são formadas de proteína. Então, o nosso cabelo, a nossa pele, os músculos, os ossos, todos os nossos órgãos são formados de proteína. Então, se você não ingerir matéria-prima, essas células do nosso corpo elas têm um tempo de vida útil, e mais cedo ou mais tarde elas vão morrer, então novas células precisam serem formadas. Então, se você não oferecer isso, acelera drasticamente o processo de envelhecimento do nosso corpo e vai atrapalhando uma série de processos bioquímicos e fisiológicos do nosso organismo, entendeu? É extremamente importante a gente fazer ingestão de proteína. E a questão é que quando a gente vai envelhecendo, a absorção, essa biodisponibilidade, ela vai depender de como é que está o intestino, como é que está a saúde da pessoa. Então a pessoa pode até ingerir um ovo que tem uma boa biodisponibilidade, só que se o intestino não estiver bom, vai atrapalhar essa quebra de proteína. Então, pessoas mais velhas, seria extremamente importante fazer a ingestão de aminoácido, porque vai absorver mais fácil, entendeu? Então a gente aumenta o nível de força, de saúde da pessoa de modo geral. Então, assim, é extremamente importante fazer a ingestão de aminoácidos, ser a melhor fonte de proteína para poder ingerir para o nosso corpo funcionar bem. Então, caso você tenha interesse e queira saber como que é essa fórmula, você pode manipular em qualquer lugar, me chama aqui, vou ter o maior prazer em compartilhar com você.